Aleluia. Queira se assentar, por gentileza, meu querido. Irmãos, o que eu vou dizer agora, eu não estarei levando em conta a minha capacidade de pregar ou a minha suposta eloquência. O que eu vou dizer agora é em relação ao teor do que eu vou falar. Eu vou falar para vocês da maior mensagem que o mundo já ouviu. Eu vou falar para vocês da mensagem mais poderosa que jamais o mundo haverá de ouvir. Eu vou falar para vocês da mensagem com maior capacidade de transformação que o mundo jamais viu e jamais verá. Eu quero lhes falar nesta noite sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Esse texto que nós acabamos de ler, meus amados, nos fala sobre a palavra ou a mensagem da cruz. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é uma coisa só. Que a palavra da cruz tem uma mensagem para nós. Que a palavra da cruz tem uma mensagem para toda a humanidade. E que a palavra da cruz tem uma mensagem até mesmo para aqueles que não creem em Jesus. Eu vou repetir para você entender e me acompanhar, mas faça isso com muito fervor na tua alma. A mensagem da cruz, ela tem a palavra da cruz, aliás, ela tem uma mensagem, tem algo a dizer a toda a humanidade. Tem algo a dizer aos que creem em Jesus, como eu e você, e ela tem algo a dizer àqueles que não creem em Jesus. Nunca houve e jamais haverá uma mensagem como esta. Jamais. Jamais alguém terá algo a dizer como a palavra da cruz tem para dizer para mim e para você. A palavra da cruz é uma mensagem para nós. A palavra da cruz tem algo a nos dizer. Tem algo a dizer ao mundo todo. Tem algo a dizer até mesmo a quem não crê em Jesus. Me acompanhe, por gentileza, com temor no coração. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e você para você mesmo. Qual é a mensagem que a palavra da cruz tem para nós? Qual é a mensagem que a palavra da cruz tem para aquele que não crê em Jesus? Qual é a mensagem que a palavra da cruz tem para o mundo inteiro? Porque esse texto está dizendo isso. Esse texto, a palavra da cruz, tem algo para dizer para mim que creio em Jesus, para você que crê em Jesus, para nós, para a igreja de Jesus. Mas também ela tem uma mensagem para quem não crê. Mas também ela tem uma mensagem para quem não sabe nada de Jesus e precisa saber. Interessante, irmãos, que nós poderíamos fazer outras perguntas para esse texto. Não apenas qual é a mensagem da palavra da cruz. Nós poderíamos perguntar qual é a sua importância, quais são os seus benefícios. Tudo isso ela tem. Mas eu quero me deter hoje, meus amados, com vocês, na mensagem que a palavra da cruz tem para a humanidade, para a igreja e para quem não crê em Jesus. Amém, irmãos? Vocês me acompanham nisso, queridos? A primeira coisa que a palavra da cruz nos transmite é que ela é o poder de Deus. Eu não disse que ela é o poder da maior nação da terra. Eu estou dizendo que ela é o poder de Deus. De ninguém mais nem menos que Deus. Esse Deus que acabamos de louvar aqui.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Você pode se perguntar, mas como assim, pastor? Porque quando o senhor fala, quando eu leio sobre o poder de Deus na Bíblia, essa é uma informação muito genérica. Porque Deus tem poder para tanta coisa. Afinal, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso porque Ele tem todo o poder. A que poder Paulo está se referindo? Ele está dizendo que a palavra da cruz tem uma mensagem acerca de si mesma. A palavra da cruz é poder de Deus. Que poder é esse? De onde vem este poder? Para que serve este poder? Irmãos, eu quero dizer a vocês uma coisa. Quando nós estamos lendo sobre Deus, não existe nunca uma informação acessória, ou superficial, ou desprezível, quando se trata da pessoa bendita do nosso Deus. Tudo que a Bíblia diz a respeito de Deus é fundamental. É mais do que importante. Quando você pega um jornal para ler, aquilo que os repórteres acham ser mais importante aparece em destaque. Normalmente fotos grandes, letras grandes. Aquilo que já não tem tanta importância já começa a aparecer lá no finalzinho da página. Já começa a aparecer com letrinhas pequenas. Deus não é um jornal. Deus não é como uma notícia que perde a importância. Tudo que diz respeito a Deus é sempre atual, está sempre à nossa frente. E tudo que diz respeito a Deus é fundamental. Não se trata de uma escolha teológica, não se trata de uma escolha denominacional ou até pessoal. Não, o poder de Deus não me interessa muito, então não vou nem me aprofundar. Tudo que a Bíblia fala que é de Deus, que está ligado a Deus, que pertence a Deus, é fundamental. Como assim, pastor? Se a Bíblia fala da misericórdia de Deus, ninguém pode pôr de lado. Não, esse assunto aqui não é a primeira notícia. Não é a notícia mais importante. Se a Bíblia fala sobre a graça de Deus, não, esse aqui eu não gosto muito, deixa ele de lado. Tudo que a Bíblia fala sobre esse Deus maravilhoso e glorioso é fundamental. Por quê? Porque tudo que a Bíblia fala de Deus, Deus está se revelando nas palavras da Bíblia. Esse Deus que a ciência não tem como pesquisar, esse Deus que a ciência não tem como estudar, esse Deus que o intelecto humano não consegue alcançar quem Ele é, Ele decidiu se revelar. E uma das maneiras pelas quais Deus se revela a nós é através da sua palavra. A sua palavra sempre tem uma mensagem de Deus para nós. A sua palavra sempre tem algo do coração de Deus para nós. A sua palavra nos revela quem é Deus. Aleluia. E aqui a palavra da cruz está nos dizendo que ela em si mesma é poder de Deus. Para a gente entender o que é que Paulo quer dizer com este poder ligado à palavra da cruz, nós precisamos recorrer a um texto que vocês conhecem bastante, meus queridos, que é Romanos capítulo 1, versículo 16. Aqui você vai entender de que poder é esse que Paulo está falando aqui, dentro dessa grandeza de poder que só o nosso Deus tem. Romanos capítulo de número 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo, o evangelho é o poder de Deus, e Paulo diz qual é a finalidade deste poder: para a salvação
de todo aquele que crê. Mas esse poder tem a ver com o poder que Paulo fala lá, que é loucura para os que perdem, mas para nós é poder de Deus. Tem tudo a ver. Porque Paulo está dizendo ao mesmo tempo para nós que a palavra da cruz é poder de Deus para a salvação e que a palavra da cruz e o evangelho são a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte para mim e para você, irmão. Cada vez que alguém ouve o evangelho, o poder de Deus é sobre ele. E cada vez que alguém crê no evangelho, o poder de Deus para a salvação opera na vida dele. A palavra de Deus, a palavra da cruz, o evangelho é poder de Deus para salvação. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que a palavra da cruz diz para nós que a grande mensagem dela é uma mudança de religião. Agora eu não vou mais naquela, agora eu vou nessa. Eu não estou dizendo para vocês, meus amados, que a palavra da cruz é uma questão de mudança de um estado emocional. Antes, onde eu estava, eu era triste, agora estou aqui, ou ali, ou acolá, agora eu sou feliz. Não. A Bíblia está nos dizendo que a grande mensagem da palavra da cruz é que nela existe um poder único e capaz de salvar, meu querido. E para você entender melhor o que é este poder de salvar, eu quero te dar um exemplo, porque muita gente gosta de dizer que a Bíblia é uma teoria, e a Bíblia não tem nada de teoria. A Bíblia é poder de Deus, é revelação de Deus em ação. Eu convido você, para você entender o que é salvar, para você compreender a melhor definição de salvar, a abrir a Bíblia comigo em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Aqui está uma das grandes definições de salvação, uma das grandes definições de ser redimido por Cristo Jesus através da palavra da cruz. Aqui está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sabe o que é que Paulo está dizendo? A palavra da cruz tem para você, Fabio, uma mensagem, tem para mim, filha, uma mensagem. A mensagem é que ele é um poder de salvação, e um poder tal que nos arranca do império das trevas, que nos tira do império mais poderoso que existe para os homens, o império que tem mais poder de escravidão, o império que tem mais poder de opressão, o império que tem mais poder de destruição. A palavra da cruz, ela tem um poder de salvação tal, que quando alguém a ouve, e quando alguém crê nessa palavra de salvação, todas as cadeias do inferno são quebradas, e Deus, no seu amor, pega aquela pessoa marcada pela escravidão do inferno, e a leva, e a transporta, não mais da prisão, mas para a liberdade em Cristo Jesus o Senhor. Este é o poder da mensagem da cruz, este é o poder de salvação que só esta mensagem tem. Aleluia. Quando Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus, nós que cremos, Paulo está dizendo, este poder é um poder de transformação incomparável. Aleluia. Amados, queridos, ouvi gente já dizer assim, não, a mudança que teve na minha vida depois que eu vim para a igreja foi pequena. Eu tenho certeza absoluta que foi. Porque a igreja não tem esse poder. Paulo não está dizendo a igreja é poder de Deus. Não. Ele está dizendo a palavra da cruz. E a palavra da cruz não conduz você apenas para a igreja, ela conduz você primeiro para Cristo. Primeiro nós estamos em Cristo, para depois nós estarmos na igreja. Qualquer um pode estar na igreja. Qualquer pessoa que passar aí na porta e dizer, posso entrar? Pode, seja bem-vindo, se assente. Ele está na igreja. Ele pode participar dos eventos da igreja. Mas estar em Cristo
fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte de Cristo. Isso só é possível pela palavra da cruz, que tem este poder de transformação, que abala as estruturas do inferno, que coloca no chão o poder do inferno e liberta as pessoas e as leva aí sim para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Essa é a primeira mensagem que a palavra da cruz tem para mim e para você. Quantos estão recebendo a palavra? Diga amém. Amém. Isso faz toda a diferença na vida da gente, queridos. Toda a diferença. Porque uma das coisas que mais Satanás faz, principalmente em tempos de dificuldade, em tempos de problemas, é tentar diminuir a nossa condição diante de Jesus. É tentar fazer parecer que o que Jesus representa para nós não é nada diante do problema sério que chegou, diante da doença que chegou, diante do luto que chegou, diante do desemprego que chegou. Satanás trabalha isso. Mas se você começar aí, eu creio que você já tem essa certeza, e hoje o Espírito Santo está reforçando essa certeza no teu coração, a crer que não foi uma palavra qualquer que te alcançou, a crer que não foi um poder qualquer que te alcançou, que você não foi apenas convencido como um vendedor convence um cliente, mas você foi alcançado, você foi transportado, você foi liberto, você foi redimido e você foi transformado pela palavra da cruz. Cristo é inabalável dentro de nós, quando nós somos alcançados pela palavra da cruz. A certeza que você tem em Cristo, ninguém tira de você. É por isso que você vê irmãos nossos, que até mesmo morrem por causa da sua fé. São martirizados até hoje. Pessoas dizem para ele assim: negue a Jesus, e nós não vamos te matar. Preste atenção, por gentileza. E ele diz: ainda que eu morra, eu não negarei a Jesus. Porque a palavra da cruz é um poder tal, que quando ela nos leva, esse poder nos leva e nos coloca no reino do Filho do seu amor, que nos coloca em Cristo, nada mais tira a gente de lá. E não é somente porque Deus enche de legião de anjo o nosso lado, é porque aqui dentro, o Espírito Santo presente dentro de nós, ele está dizendo o tempo todo que nós pertencemos a Jesus. A palavra da cruz tem esta mensagem. É o poder de transformação. É poder de redenção. É poder de libertação. É poder de transformação de vidas. Aleluia. Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é resultado do quê? Da palavra da cruz, que é o poder de Deus. Aleluia. Irmãos queridos, irmãs amadas, muitas pessoas olham para nós, olham para um crente que já está há 30 anos na fé, há 40 anos na fé, e dizem assim: ele acostumou. Não, ele não acostumou. A cada dia ele se maravilha ainda mais. Não, ele já sabe tudo, ela já sabe tudo de Jesus, e a cada dia se maravilha mais. A cada dia é tocado por essa verdade, de maneira que se rende, que se curva diante de Deus, e o louva e o adora. E diz: Senhor, a cada dia o Senhor tem se revelado a mim, a cada dia o Senhor tem se dado a conhecer a mim, a cada dia a palavra da cruz está me transformando, a cada dia eu percebo que eu me aproximo cada vez mais daquilo que o Senhor quer que eu seja, me preparando para o grande dia da tua volta.
A segunda mensagem que a palavra da cruz tem para mim e para você. Essa primeira que eu disse para você que ela é o poder de Deus para a salvação, é para toda a humanidade. Você pode chegar amanhã no teu trabalho, você pode chegar hoje na sua casa e virar para os seus familiares e dizer assim: olha, eu tenho algo a dizer para vocês. A palavra da cruz é poder para transformar vocês. E você não estará errado. Você pode chegar amanhã no seu trabalho para o seu amigo mais devasso e dizer para ele assim: olha, eu tenho algo de Deus para te dizer. A palavra da cruz diz para você que ela é o poder de Deus para mudar a tua vida. E você não estará mentindo e muito menos ofendendo ninguém. Você estará dando uma grande notícia. A grande notícia da humanidade é a palavra da cruz. A grande notícia da humanidade é a palavra bendita da cruz. Aleluia. Tem esperança para pessoas em qualquer lugar do mundo. Tem esperança de salvação para pessoas de qualquer tipo de raça, de qualquer tipo de condição. A palavra da cruz, meu amado, é o poder de Deus para salvação e transformação de vidas. Houve um tempo, queridos, deixa eu só dizer algo para você, antes de eu ir para a segunda mensagem que a palavra da cruz tem para nós. Em que nós, pentecostais, nós éramos extremamente preocupados com o poder de Deus. Então nós nos convertíamos e a primeira coisa que nós queríamos era ser batizados com o Espírito Santo. Para nós pregarmos, para nós orarmos, para nós fazermos a obra do Senhor. E isso era muito maravilhoso. E deveria ser e deve ser assim até hoje. Os nossos irmãos tradicionais haviam uma preocupação muito grande com a palavra. Uma preocupação muito grande em entender a palavra. Uma preocupação muito grande em ensinar a palavra, o que também é extremamente maravilhoso. Mas mais maravilhoso do que tudo é quando você junta os dois. E os dois só estão juntos numa pessoa, em Cristo. A palavra e o poder. O crente vive da palavra e do poder. Não dá para separar. É uma coisa só. É uma essência só. Palavra e poder. Palavra e poder. Não adiantaria eu dizer para você a palavra da cruz é loucura, se ela não fosse, se ela não tivesse este poder. Seria apenas uma ideia, seria apenas uma filosofia, seria apenas um pensamento. Mas toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder. E em especial a palavra da cruz, ela tem poder de salvar, ela tem poder de libertar, ela tem poder de transformar. Nós somos privilegiados, porque alguém nos pregou o Evangelho, porque alguém nos pregou a palavra da cruz. É por isso que quando nós estamos ali no treinamento missionário, eu insisto com os missionários, com os alunos. Você tem que ir para o campo pregar o Evangelho. Você tem que pregar a cruz, meu querido. Você não tem que ir lá para ficar contando coisas à toa. Você tem que pregar a cruz. Porque é na palavra da cruz que está o poder. É o poder da palavra da cruz que salva. É o poder da palavra da cruz que transforma. E quantos estão fazendo isso? Estão colhendo para o Senhor muitas e muitas vidas para a glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda mensagem que a palavra da cruz tem, ela diz respeito sobre o Cristo crucificado. E essa segunda mensagem ela é direcionada para aqueles que não creem em Jesus. Se você puder ler comigo, a partir do versículo 22. Amém, irmãos? 22. 2:2. De 1 Coríntios 18. De 1 Coríntios 1. 1 Coríntios, não é fácil falar assim. 1 Coríntios 1, 22. Oh, Jesus, vai ser complicado assim lá longe. 1 Coríntios 1, 22.
porque nem tem 1 Coríntios 18, né? Aí já seria inventar moda aqui, né? Porque tanto os judeus pedem sinais. Olha só. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É claro que Paulo está falando para pessoas do seu tempo, tem dúvida. Mas a palavra de Deus é viva. Nós temos hoje judeus e gregos na sociedade moderna aos montes. Os nomes são outros, mas as motivações são as mesmas. Queremos sinal. Queremos saber o que ele faz. Queremos saber por que ele não muda. Se ele é tudo isso que você está falando, por que ele não muda esse mundo mal? Ou então, outros que podem dizer, é uma loucura isso que você está falando. Que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, que ele está no teu coração. Você falou com ele hoje. Isso é loucura. Então, o público aqui de incrédulos é o mesmo. Não mudou nada. E sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Nessa segunda mensagem que a palavra da cruz tem, agora dirigida àqueles que não creem em Jesus, é porque essas pessoas, tanto judeus como gregos na época de Paulo, tinham um pensamento absolutamente negativo, depreciativo, em relação à morte de Jesus. Então vamos tentar pensar um pouquinho como os judeus daquela época pensavam. Que tipo de Messias eles esperavam? O Messias que eles esperavam era um Messias político. Não era um Messias religioso. Porque do ponto de vista religioso eles estavam satisfeitos com a lei de Moisés, com o templo, com os sacrifícios. Eles em momento algum reclamavam a necessidade de algo, de um renovo, de uma melhoria nesse aspecto. Estavam tranquilos nesse aspecto. Até pelo contrário, valorizavam demais a sua religião. O que eles queriam era o Messias que restaurasse a dignidade, a soberania nacional de Israel. É isso que eles queriam. Eles queriam um Messias que pegasse em armas. Eles queriam um Messias que fosse um grande general para lutar contra Roma, para lutar contra todos os inimigos políticos de Israel. Tanto é verdade que no comecinho do livro de Atos, Lucas ele escreve num diálogo de Jesus com os seus discípulos, a pergunta que fizeram a Jesus: será esse o tempo em que restaures a sorte de Israel, a casa de Israel? E Jesus diz, olha, isso aí não compete a vocês. Mesmo conhecendo a Jesus, eles queriam esse tipo de Messias. Por isso que o texto diz que eles pedem um sinal. Porque um Messias que morre na cruz não pode jamais, não poderia ser esse guerreiro que eles esperavam. Um Messias que morre pendurado numa cruz, fora de Jerusalém, no meio de ladrões, como um bandido, como um bandoleiro. Não, esse não. Nós queremos então, Paulo, você está pregando aí a mensagem da cruz, a palavra da cruz, nos diga, nos mostre sinais que nos levem a crer que esse teu Cristo é o que a gente esperava vir. É esse o enredo que tem aqui. E é maravilhoso a gente perceber, irmãos, que o que Deus faz. Por quê? Porque quando Paulo fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, vocês querem sinais? Sim, nós judeus queremos sinais. Vocês gregos querem o quê? Nós queremos sabedoria. Porque essa conversa de ressurreição, isso é conversa de gente louca. Não foi isso que eles disseram lá em Atos 17, quando Paulo está em Atenas? E o que é que Paulo estava pregando? Cristo e a sua ressurreição. Aí Paulo vem dizer, pera lá,
Vocês querem sinais? Sim. Vocês querem sabedoria? Sim. Mas para vocês nós só pregamos a morte dele. Você precisa entender isso. Por que Paulo não pregou para eles? Como diz o verso 24. A Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Não era isso que eles queriam? Poder e sabedoria? E por que ele não pregou? Por que ele pregou Cristo crucificado? Vocês estão me acompanhando, irmãos? Eu sei que inverno é doido para dar sono na gente, né? Hoje à tarde eu estava sentado lendo uns negócios lá, puxei um ronco, quando eu acordei eu falei, Jesus, onde é que eu estou? Né? Eu sei que o inverno tem essa capacidade. Principalmente na gente que já passou dos 25, né? Como eu. Passei bastante tempo dos 25. Paulo não fala isso para eles. A mensagem da cruz, ou a mensagem que a palavra da cruz tem para dizer a quem não crê em Jesus, é só uma: ele morreu. E o que você quer dizer com isso? Oh, isso diz muito. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, capítulo 2. Você vai entender claramente o que eu quero dizer para você. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu não me recordo de ter ouvido ninguém pregando esse texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Um dos textos mais importantes da Bíblia. Acharam? Quem já achou? Amém. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele aí é Jesus, a pedra aí é Jesus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens. Opa! Mas para com Deus. Olha que coisa, que palavra bonita, gente. Eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E agora olhe. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O que é a pedra angular? A coluna que une os dois lados. Deus e o homem com Deus. É isso. Pedra angular é isso. Para vós outros, portanto, versículo 7, os que credes, é a preciosidade. E é mesmo, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas, para os descrentes, olha só. Aqui estão os judeus e gregos lá de 1 Coríntios 1, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O que é que Pedro está dizendo e o que é que Paulo está dizendo sobre a mensagem da cruz, quando Paulo diz, olha, para vocês nós pregamos a Cristo crucificado. Ele está dizendo para vocês que não creem, para vocês que estão atrás de sinais, para vocês que estão atrás de sabedoria dessa terra, Cristo é a pedra de tropeço, Cristo para vocês é a rocha de escândalo. Sabe o que Paulo está dizendo para eles? A morte de Cristo para vocês é a pior notícia que vocês poderiam ouvir. A morte de Cristo para aqueles incrédulos, aquelas pessoas que dizem assim,
Não adianta você pregar para mim, porque eu não creio no teu Jesus. A morte de Cristo, para essas pessoas, é a pior notícia que aquela pessoa pode ouvir. Não tem notícia pior. Pastor, que é isso, pastor? Então não vão fazer missões? Eu estou dizendo a respeito das pessoas que, ouvindo a mensagem da cruz, como os gregos e os judeus ouviram, não creem em Jesus. Rejeitam Jesus. Para essas pessoas, se você me entende, diga amém. Para essas pessoas, pregar a morte de Cristo, para essas pessoas, é a pior notícia que elas poderiam ouvir. Porque para essas pessoas, você está dizendo para elas, vocês rejeitaram a pedra angular, vocês rejeitaram a Cristo. Então, Ele que poderia ser para vocês a pedra eleita e preciosa para vos salvar, Ele se transformou para vocês, pela vossa rejeição, pedra de tropeço e rocha de ofensa ou de escândalo. É muito sério isso. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia, queridos, e parece que é o livro da historinha do Papai Noel. E não é bem assim. Aqueles que rejeitam a Cristo, note bem, não pega o raciocínio de pedaços. Pega ele inteiro. Aqueles que rejeitam a Cristo, a pior mensagem para ele ouvir é a mensagem do Evangelho. Porque para ele só tem uma mensagem que serve. A que anuncia o juízo a partir da morte de Jesus. Não, pastor, eu não creio nisso. Eu creio que até o final eu estou dizendo aqueles que rejeitam. E não aqueles que não creem porque não sabem. Aqueles que rejeitam. Você conhece gente que rejeita Cristo? Eu conheço. E bastante. Para essas pessoas, Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aí ele diz, escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. E Deus está dizendo, e para vocês esse Cristo crucificado, para aqueles incrédulos, rejeitadores, ele é pedra de tropeço. Ele é rocha de escândalo. Às vezes nós pregamos o Evangelho como que pedindo um favor para as pessoas aceitarem a Jesus. Isso está errado. Ninguém faz um favor para Deus ao aceitar Jesus. Que isso fique muito claro. Mas Deus fez um favor para nós, nos dando Jesus. É o contrário. Você quer ver ter um entendimento ainda mais claro? Mateus 31. Aliás, Mateus 21. Eu estou hoje acrescentando versículo na Bíblia, irmãos. Mateus. Hoje eu estou bom mesmo, viu? 1 Coríntios 16, agora Mateus. O negócio está ruim aqui, Marcão. Mateus capítulo 21, versículo 33. Aqui fala sobre a parábola dos lavradores maus. Essa parábola dá uma ideia bem clara do que eu estou falando para vocês. Posso ler para vocês, amados? Mateus 21, 33. Atentai noutra parábola. Quer dizer que ele vinha contando, né? Outras anteriores. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, de uma cerca. Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns trabalhadores, a uns lavradores ou trabalhadores. Deu para eles cuidarem. Depois, se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. O homem era o dono. Pôs gente para trabalhar, foram trabalhando, chegou na hora da colheita, colheu. Bom, eu quero saber agora os meus ganhos. Aí o versículo 30, é isso mesmo, foi ótimo. O versículo 35, irmã Sebastiana. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um,
mataram a outro e a outro apedrejaram. Empregadinho bom esses aí, irmãos. Tem uns funcionários desse aqui, não precisa de inimigo, né? Enviou ainda outros servos. O homem queria receber o lucro dele, em maior número. E trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Você já sabe de quem é esse filho que a Bíblia está falando, né? Exatamente, muito bom. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Piorou. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Fora da vinha, interessante, né? E o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, aí é Jesus perguntando: que fará àqueles lavradores? Responderam-lhes: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus. Olha a aplicação que Jesus faz aqui. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que Deus está falando aqui entre a casa de Israel e os gentios? E agora olha o que diz aqui sobre a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Todo aquele que tropeçar. O tropeço aqui é a rejeição. Rejeitar Jesus. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que é isso? O juízo. Que virá sobre aqueles que rejeitarem a Jesus. Aí no versículo 45 diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Então Jesus sabia bem, irmão, quem rejeitava ele e quem não rejeitava. Jesus sabia bem quem eram as pessoas para as quais ele era a pedra de tropeço, a rocha de escândalo, as pessoas para as quais ele não era a pedra de salvação. Essas são as pessoas que rejeitam Jesus. Essas são as pessoas que, ao contrário dos crentes fiéis, morrem, mas não confessam a Jesus como Senhor. O sujeito está lá no último minuto de vida, você chega para ele e fala: meu Senhor, o Senhor já vai partir, o Senhor aceite a Jesus. Jesus morreu na cruz pelo Senhor. Jesus pode salvá-lo da eternidade no inferno, da ira de Deus. E ele diz assim: eu morro, mas não aceito. Para essas pessoas, que como aqueles judeus dos dias de Paulo, que queriam sinais, e como aqueles gregos que queriam sabedoria, pregar a Cristo crucificado é a mensagem mais terrível que essas pessoas podem ouvir. Irmãos, você acha que todo mundo será salvo? O desejo de Deus é esse. Mas você acha? Se você lê a Bíblia, você sabe, vocês leem a Bíblia. Quando você lê lá em Apocalipse 22, 21, sobre o juízo final, ali o texto diz sobre os que morreram em Cristo e os que não morreram em Cristo. Sobre os que têm o nome escrito no livro da vida e os que não têm. Nem todo mundo será salvo. E nessa parcela dos que não serão salvos, estão aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Então para eles a morte de Jesus significa o seguinte: eu enviei o meu Filho para que vocês fossem salvos, mas vocês o rejeitaram.
Vocês estão tropeçando na bênção que eu dei para vocês. O que vos aguarda agora é o juízo. Por isso ficarão em pedaços. Dureza, não é? Sim ou não? Eu acho que vocês têm um pouquinho de dificuldade porque vocês já acham que no final da história Jesus vai dar um jeitinho e todo mundo vai para o céu. Todo mundo entrou na arca de Noé? Tirando aquela bicharada toda que a gente não sabe quantos eram. Quantas pessoas entraram? Quantas? Junto com Noé? 8. Irmã Regiane, eu tenho comigo, querida, que a mulher de Noé era a mulher de maior paciência que o mundo já viu. Só também acha. Porque, olha, irmãos, quando o filho leva um cachorrinho desse tamanhinho para casa, a mãe entra em pânico. Né, Dé? Quem vai limpar a sujeira? E não sei o quê. Quando o marido leva um cachorrinho desse tamanhinho para casa, a mulher fala para ele, faça uma escolha, ele ou você. Agora imagina a mulher de Noé. Para onde aquela coitadinha olhava tinha bicho. De todos os tipos e de todos os tamanhos. Pense. Do elefante até, sei lá, o passarinho. Tinha tudo lá dentro. Mulher de Deus essa, né? Nossa, imagina o cheiro que aquele troço tinha lá dentro. Aqueles bichos fechados. Não tinha ar-condicionado na arca, viu, irmão? Se é que você me entende. E nem tinha ala VIP na arca. Lá em cima, isolado. Não, era tudo embolado lá, tudo junto lá dentro. Mas o que eu quero dizer não é da mulher de Noé, obviamente, nem dos bichos e nem da condição precária, né, que estava ali dentro. Mas é do fato de que, no meio de toda aquela geração, só 8 pessoas foram salvas. Isso não quer dizer que Deus faz discriminação, me entenda. Principalmente você que ainda não tenha, talvez, uma maturidade bíblica. Isso está dizendo aqueles que rejeitam e vão rejeitar Jesus até o último dia. A pior mensagem para eles é essa: Cristo morreu na cruz. Ele morreu para pagar os seus pecados. Ele morreu para fazer daquelas pessoas novas criaturas, mas elas rejeitaram. Cristo morreu pelos imperadores de Roma. Cristo morreu por tantos e tantos reis facínoras que o mundo já viu, mas eles o rejeitaram. Cristo morreu por Adolf Hitler e ele o rejeitou e se disse maior do que Jesus. Cristo morreu por Stalin, por tantos outros, homens famosos, mulheres famosas, mas o rejeitaram. O que os aguarda? O juízo. Amém? Você vai dizer assim, mas se Deus fosse amor, pastor, Deus não deixaria isso acontecer. Deus é amor, queridos, a ponto de respeitar as escolhas do ser humano. A ponto de olhar e fazer de tudo para que eles não o rejeitem. Veja Jesus no seu ministério terreno na casa de Israel. Jesus chega ao ponto, pastor Laurino, de dizer para os seus primeiros discípulos: vão primeiro à casa de Israel. Jesus queria que esses que ele chama de construtores, esses que o rejeitaram, esses que o mataram, fossem os primeiros a se render ao grandioso amor de Deus. Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Ninguém pode dizer, Deus é injusto, Deus faz acepção de pessoas. Eu não creio nisso. É a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Aqueles que rejeitam a Jesus, eles terão o preço pela sua rejeição. Porque Jesus pagou o preço para que eles fossem aceitos.
Jesus pagou com a sua própria vida para que eles tivessem acesso ao céu, à arca de Deus, simbolicamente falando. E eles simplesmente rejeitaram. Eu sei que o silêncio de vocês pode estar me dizendo algo. Eu não creio em nada disso, pastor. Eu creio que Jesus veio para todo mundo, vai morrer por todo mundo vai ser salvo. Não vai não. Por uma razão até simples, talvez até vulgar que eu vou dizer. Senão não precisaria do inferno. Ou o inferno só teria 3 pessoas lá dentro. O diabo, a besta e o falso profeta. Vai para lá. Plum, fechei. Hasta la vista, baby. Tchau. Não é verdade. Jesus disse certa vez, não tenham medo daqueles que podem tirar a vida. Tenham medo daquele que pode mandar para o inferno. Então é sinal que tem gente que não vai ser salva. É sinal que tem gente que por rejeitar a Cristo, Cristo deixa de ser a pedra de salvação e passa a ser a pedra de tropeço. E passa a ser a pedra de escândalo. Me perdoe por insistir muito nesse assunto, irmãos. Porque nós precisamos permanecer firmes em Jesus. E nós precisamos entender a dinâmica do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, assim, não precisa ficar procurando versículo para derrubar minha pregação. Não, Deus amou, é verdade. Mas a pergunta que você tem que pensar é a seguinte: será que o mundo inteiro amou a Deus? Será que o mundo inteiro correspondeu e corresponde a esse amor grandioso de Deus? Não. Será que todo mundo aceita Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador? Não. E quem não aceita porque rejeita. Mas a terceira grande mensagem que a palavra da cruz tem para mim e para você, e eu vou terminar aqui, está aí no versículo 24. Mas para os que foram chamados, olha só como começa o texto. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Era um mundo conhecido na cabeça de um judeu naquela época. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso aqui, essa terceira informação que a mensagem da cruz nos dá, e dá para aqueles que creem, e dá para mim e para você, é maravilhoso. Porque a incredulidade, tanto dos judeus, como dos gregos naquela época, a rejeição, tanto dos judeus como dos gregos naquela época, lhes negou conhecer o que Deus tinha reservado em Cristo. Na verdade, em Cristo, Deus revelou, sim, sinais, indicando o seu poder. Na verdade, Deus, sim, revelou em Cristo sabedoria, sim. Mas a incredulidade, a rejeição deles, não deixou-os perceber. Mas nós que ouvimos a palavra da cruz, sem rejeitá-la, mas crendo, a nós, aos chamados, Deus revelou em Cristo o seu poder e a sua sabedoria. Como assim, pastor? Os judeus queriam um Messias poderoso, capaz de restaurar a soberania nacional de Israel. Mas Deus revelou aos chamados o Cristo poderoso, capaz de restaurar a comunhão dos homens com o Todo-Poderoso. Os judeus queriam de um Messias que mudasse a história, e Deus enviou um Messias que mudou a eternidade de todos os chamados, aleluia. Jesus não mudou a minha e a tua vida terrena apenas. Jesus não deu apenas um marido para a irmã, um esposo para o irmão, uma casa, uma profissão, filhos. Jesus mudou a nossa eternidade, queridos. Isso sim é poder de Deus. A minha eternidade era para ser
vivida nas densas trevas do inferno. De todos aqueles que não crerem. Mas Jesus mudou a minha sorte. Jesus mudou a minha eternidade. Jesus mudou a tua eternidade. Aleluia. É claro que ninguém quer morrer amanhã, é óbvio que não. Mas quando nós chegarmos no dia final, no momento final, aleluia, nós poderemos dizer para o Senhor: tu mudaste a minha vida aqui na terra e tu me deste uma nova eternidade. Estou indo para ti, aleluia. Eu não tenho dúvida para onde eu vou. E mais do que tudo, eu não tenho dúvida para quem eu vou. Porque o mesmo que esteve comigo aqui na minha vida terrena, desde o dia que eu te aceitei, é o mesmo que vai me receber nos portais eternos, aleluia. Ó portas, deixem entrar o Rei da Glória. Nós vamos estar com Jesus, meu amado. E isso é poder de Deus. Agora alguém que chegasse, montasse um exército poderoso, enfrentasse o exército romano, derrubasse isso, derrubasse aquilo, isso não é poder. Esse é um poder passageiro. O poder de Deus que nós encontramos em Cristo e que nós aprendemos pela palavra da cruz, pela mensagem da cruz, é um poder que não está limitado ao tempo, é um poder ao qual nenhuma força da terra pode resistir, é um poder ao qual, aleluia, o mais terrível pecador tem a esperança de um dia viver com Cristo na glória. Eles queriam sinais, eles queriam poder, mas não viram, não receberam porque rejeitaram. Mas a você que aceitou, que recebeu a palavra da cruz, que foi tratado, transformado pela palavra da cruz, ele se revelou neste poder glorioso. Aleluia, Jesus. Aleluia, nova criatura, novo homem sou. Nova criatura, novas pessoas nós somos por causa do poder de Deus. E não vai terminar a hora que morrer. Quando a gente falece, ou alguém da nossa família falece, obviamente que nós choramos pela perda, pela separação, mas nem a morte. Ei, Paulão maravilhoso, nem a morte, nenhum outro poder pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Tamanho é este poder. Então os judeus queriam sinais, não viram nenhum, porque rejeitaram. Os gregos queriam sabedoria, não viram nenhuma, porque o rejeitaram. Mas os chamados, tanto viram, tanto experimentam, tanto aguardam no poder de Deus, como também viram sabedoria. Por quê, pastor? Porque os gregos queriam um Messias divino acima da morte. Eles não admitiam que Jesus fosse um Messias que a morte pudesse matar. Eles entendiam que só teria sentido para eles um Jesus que a morte não pudesse matar. Aí Deus manda um Messias, aleluia, que para os chamados, ele venceu a morte. Porque uma coisa é você chegar lá na Grécia Antiga, e ir lá no Olimpo, que era o monte dos deuses, e olhar e dizer assim: olha, esse aqui, nem a morte pode tocá-lo. Mas ele nunca experimentou o poder da morte. Nem que a morte quisesse, mas ele não experimentou. Agora o nosso Jesus não, ele experimentou. E isso é coisa de Deus. Não estava nada fora do plano, não. Não é que escorregou o plano. Era isso mesmo. Ele vai morrer. Ele, Jesus, disse: olha, está chegando o dia que eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Vou morrer e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Agora eu pergunto a vocês: que poder é esse que até a morte se curva? Você lembra quando ele disse para as irmãs de Lázaro quem ele era? Eu sou
a ressurreição e a vida, aleluia. Quer dizer que a morte passa pela estrada dele, a morte passa pelo caminho dele, mas a morte não pode detê-lo. Ele é maior do que a morte, ele é mais poderoso do que a morte. Se vocês querem sabedoria, nele você não encontra apenas sabedoria, mas você encontra supremacia, soberania sobre o maior de todos os poderes, que é a morte. Os gregos não viram isso, mas os chamados viram. Você já reparou, e eu vou terminar, que quando a gente fala de ressurreição, quando você lê na Bíblia sobre ressurreição, você já reparou o seu coraçãozinho como ele fica? Parece que ele fica assim dentro da gente, né? Igual criança, quando tá na iminência de ganhar um presente, ele fica todo agitadinho, tudo, né? Tudo bagunçadinho assim, né? No bom sentido. Por que a gente tem essa expectativa tão boa da ressurreição? Porque quando fala em ressurreição, eu já fico pensando, como é que vai ser aquele grande dia? Nós vamos receber corpos glorificados. Meu Deus do céu, que negócio é esse, Senhor? Mas aqui dentro não é apenas uma curiosidade que tem. Eu não vou pesquisar no Google para descobrir como é que é corpo glorificado. Não. Aqui dentro tem uma esperança, e junto com a esperança tem uma certeza. Aí dentro do seu coraçãozinho tem uma esperança e tem uma certeza. Aleluia! Porque quem pôs essa esperança, aleluia, venceu a morte, ressuscitou, ascendeu aos céus e em breve voltará para nos buscar. Jesus! A mensagem da cruz diz isso para nós. Em Cristo você encontra poder de Deus que vence a morte. Em Cristo você encontra sabedoria. O Deus que não é apenas alguém inventado, mas é alguém que passou pela morte, venceu a morte. E porque ele venceu a morte, vocês também vencerão. Porque nós também vamos ressuscitar. Aleluia! Ah, como eu quero ver o dia, queridos. Quer dizer, eu não quero ver porque eu não quero estar aqui, mas como modo de dizer, os jornais, os jornalistas santos, tão poderosos, acham que sabem tudo, tentando explicar como explicar, cientista tentando explicar como tanta gente desapareceu, como tem tantos sepulcros abertos, como pode, que movimento foi esse, que situação foi essa, doutor, senhor, é uma coisa só, é que aquele que ressuscitou, voltou para buscar os chamados, os que encontraram nele a revelação do poder e da sabedoria de Deus, Cristo Jesus, o Senhor. Eu não disse para você que é a maior de todas as mensagens? E eu termino dizendo para vocês, 3 grupos de pessoas para as quais a mensagem da cruz fala. E vai falar até o fim. Toda a humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Os que rejeitaram, os que não quiseram, ruína e condenação. Mas os que creem, Ele restaura, Ele transforma e dá vitória sobre a morte. Nós somos os chamados. Há muitos outros chamados aí fora que nós só precisamos pregar para eles. Porque eles virão. Eles virão. E eu termino dizendo para você que, seja para a humanidade, seja para os que rejeitam, ou sejam para nós que aceitamos a Jesus, os chamados, a mensagem da cruz transmite 3 verdades gloriosas sobre uma única pessoa. A mensagem da cruz transmite a verdade de Cristo como Senhor, como Salvador e como juiz. Senhora?
Olha a sabedoria, tá vendo? Por que eles não leram na Bíblia isso? Porque eles acham que a Bíblia não é nada, que a Bíblia é um livro velho, ultrapassado. Né? Porque os entendimentos deles estão entenebrecidos pelo espírito desse mundo. Está escrito. Que palavra mais linda é essa? Está escrito. Está escrito. Não creu. Não creu, paciência. O que a gente vai fazer? Para o mundo inteiro, ele é o Cristo que havia de vir. Para os que o rejeitam, é o juiz. Mas para os chamados, o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor da tua vida, da minha vida, da nossa vida, para toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. É a maior mensagem que você poderia receber, que eu poderia receber, para a glória do Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua verdade. Muito obrigado pela tua palavra.